Bom, então agora a gente está no capítulo 3 da ginástica aeróbica dessa semana, onde nós estamos falando sobre vários aspectos dessa super aula coletiva que é a ginástica aeróbica. E hoje eu quero falar aqui qual foi o segredo desse boom, por que aconteceu o que aconteceu, né? Foi um movimento a ginástica aeróbica. Então vamos falar de alguns detalhes bem importantes dessa aula e você já vai pensando hoje no mercado de trabalho, vai traçando um paralelo com as aulas que são ministradas hoje, o que você vê nas academias e o trabalho que você faz. A primeira coisa em relação à aula de ginástica aeróbica é que ela era uma aula de trabalho contínuo. É o método utilizado para o desenvolvimento dessa aula, é um método contínuo do treinamento. Ou seja, você vai elevar a sua frequência cardíaca até um patamar, aí o seu corpo vai estar preparado para ser submetido a um estímulo de maior intensidade, mas esse estímulo ele não vai ser numa intensidade alta, ele vai ser de média intensidade. E se ele é de média intensidade, pode ser de longa duração. Então, diferente dos treinamentos de alta intensidade, que você suporta fazer 20 segundos de um movimento e olhe lá, aqui não é esse o metabolismo utilizado. Então, você vai suportar fazer os movimentos por 10 minutos direto, 15, 20, 30. Então, é uma aula de trabalho contínuo, de média intensidade e de longa duração. E isso faz o quê? Qual é o benefício disso? Isso traz pessoas para dentro da sua sala, porque as pessoas suportam fazer esse tipo de treinamento. Tanto é, não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma aula de aeróbica em algum curso comigo ou na sua vida, mas o que acontece é assim, quando você dá uma aula de ginástica aeróbica para uma pessoa, um aluno comum, ele faz a aula e aí quando termina a parte principal da aula, que você vai começar a fazer a volta calma, vamos supor que você tenha ficado 35 minutos fazendo exercício cardiorrespiratório de média intensidade e longa duração. O aluno fala assim, nossa, eu fiquei 35 minutos fazendo isso? Então, ele não consegue se imaginar fazendo um movimento de maior intensidade por 35 minutos, como, por exemplo, correr na rua. Mas ele consegue fazer essa aula. Então, essa aula agrega as pessoas, né? Muita gente está em casa e não tem nenhuma aptidão física. Está sem condição cardiorrespiratória alguma. Fica sentado lá no sofá há anos da sua vida, tem pouca atividade. Qual é a atividade que essa pessoa vai fazer? Primeiro, ela já tem dificuldade de fazer qualquer atividade, né? Não é uma coisa que ela mais quer nessa vida. Segundo, se você colocar ela numa atividade onde ela vai sofrer, talvez ela não vá aderir ao programa. E esse tipo de trabalho contínuo, ele é menos sofrido, mas o corpo aceita com maior facilidade e é extremamente benéfico e eficaz. Porque é um trabalho de base cardiorrespiratório que todo mundo tem que ter, né? Então, essa história de ser um trabalho contínuo, de média intensidade, longa duração, sem intervalos musicais, sem intervalos de movimentos, não para nunca, non-stop. Começou a aula, só vai parar depois da parte principal da aeróbica, acabar. Então, do aquecimento até a parte final da parte principal da aeróbica, não se para. Então, esse conjunto de situações que eu acabei de expor aqui é um dos fatores que fez a ginástica ser um boom. Olha quanta gente conseguia fazer uma aula como essa, né? Característica aí da aula, né? Uma aula simples em termos de combinação de movimentos. Era uma aula considerada fácil ou óbvia. O que se faz com a direita, se faz com a esquerda. No mesmo número de vezes, nas mesmas quantidades. Aliás, esse processo de ir fazendo os movimentos do lado direito até que se construa toda uma combinação de movimentos do lado direito. Aí continua fazendo a mesma coisa para o lado esquerdo, vai sofrer um tempo aí para que se construa tudo para o outro lado. Esse processo de bilateralidade que demorava um tempo para ser construído de um lado e do outro, é a aula. É o processo onde o aluno estava já sendo treinado. Então, enquanto ele aprende a combinação de movimentos, ele está sendo treinado. Essa
união de coisas, né? Estou aprendendo movimentos para uma coreografia, mas estou treinando, é encantador, assim, você se apaixona por aquilo, porque sem perceber se passaram 40 minutos com movimentos simples, uma estratégia de fácil assimilação e quase que óbvio. Tudo que vai para frente vai para trás, tudo que vai para um lado vai para um outro, né? E a gente tinha objetivos de trabalhar também isso, né? A bilateralidade, a coordenação motora de direita e esquerda, de braços e pernas, né? A noção espacial de que vai para um lado, vai para o outro e ter essa relação do corpo no espaço. Isso tudo é extremamente benéfico para a cabeça do praticante, né? Imagina quanto estímulo neuromotor você está dando para a visão, para o labirinto, para o todo coordenativo, além de ser um trabalho cardiorrespiratório. Então, tudo isso vai engordando o caldo dessa aula e fazendo com que ela realmente fez com que ela fosse uma aula muito aplicável, né? E muito seguida, porque não tinha nenhuma extravagância. A gente não fazia nada incrível, né? Ninguém estava ali sendo desafiado a fazer alguma coisa que não conseguia fazer. As pessoas eram desafiadas a melhorar a sua condição cardiorrespiratória e ficar melhor nisso. E aí a gente tinha benefícios corporais, né? A gente podia emagrecer por causa disso, podia conseguir subir um lance de escada sem ficar ofegante, mais disposição, melhora do sono, melhora da circulação, aumento do número de mitocôndrias, então você ficava melhor nutrido, né? O sistema imunológico era beneficiado. Olha quantos benefícios tem uma aula dessa, né? Essa foto aí é uma das convenções de fitness. Quem tá dando aula é o Murilo Guerra, tá? Ele tá dando aula, estamos aí do lado dele, a esposa dele, Adriana e eu. E a gente tá fazendo movimentos bem simples, bem aeróbicos, bem possíveis de serem feitos. E não dá para ver nessa foto, mas aí na nossa frente devia ter pelo menos umas 1.400 pessoas fazendo essa aula junto, porque realmente era fácil, tá? O foco de uma aula aeróbica é conseguir fazer a aula. O foco não era não conseguir, exaurir, ir até a exaustão máxima. Não era isso, né? O objetivo era fazer que a pessoa entrasse numa sessão de treinamento, que ela fosse estimulada e que ela saísse da sessão de treinamento, não exatamente igualzinha ao que ela entrou, porque afinal ela teve um desgaste, mas ela não saía dali acabada, né? Ela saía dali treinada. Então o foco era conseguir fazer a aula e não conseguir. Então uma coisa muito característica das aulas de aeróbica é que as pessoas conseguiam fazer a aula e você via pouca gente errando os movimentos. Poucos erros, até porque a gente tinha uma preocupação muito grande em corrigir a aprendizagem, na verdade corrigir o processo do professor para ensinar o movimento o mais rápido possível, corrigir esse processo, porque para não atrapalhar a aprendizagem do aluno, porque o que a gente menos queria era um aluno parado, correndo atrás do tempo, perdido ali na aula, porque aí a gente ia atrapalhar todo o trabalho do sistema cardiorrespiratório, que não podia ter esses intervalos, né? Estamos falando de treinamento contínuo, né? É como correr uma maratona. Vai correr uma maratona. O que é uma maratona? É de altíssima... na verdade, é um treinamento de altíssimo volume. Mas se você se prepara para fazer uma maratona, você fica horas e horas e horas fazendo uma coisa contínua. Você não pode parar aquilo no meio. E aqui era a mesma coisa, né? Então, o foco era realmente conseguir fazer a aula. E aí, como era a aula? Bom, aquecimento. Primeiro, aquecimento. O aquecimento composto de movimentos articulares, né? Ombros, cotovelos, coluna toda, quadril, joelho, tá? A gente fazia movimentos articulares, de mobilidade articular, depois movimentos globais, onde você movimentava um pouco o seu corpo todo para elevar a temperatura, né? E muitas vezes se fazia um alongamento, como você vê nessa foto. O alongamento simples, principalmente das pernas, porque a gente ia trabalhar muito os movimentos de deslocamento de membro inferior. Então, alongamento de membro inferior se fazia no aquecimento, muitas vezes era estático esse alongamento e muitas vezes ele poderia ser dinâmico no ritmo da música, tá? E aí a entrada em calor variava
pela temperatura mesmo do ambiente, né? Entre 5 a 15 minutos você consegue aquecer, depende aí, né? Eu já morei numa cidade que fez 0 grau meio-dia, então para fazer um aquecimento meio-dia, 0 grau, era longa a coisa, né? Para você subir a frequência cardíaca e principalmente elevar a temperatura de todas as estruturas, tornozelo, pé, quadril, né? As articulações ficarem mais lubrificadas, isso demorava bastante. Então vai depender um pouquinho disso, mas em geral de 5 a 15 minutos você consegue fazer um aquecimento, tá? Então essa era a cara do aquecimento, sem equipamento, sem nada, já com música, já no ritmo, para ir dando também um aquecimento mental. A gente fazia no aquecimento, com os movimentos globais que eram no lugar, sem deslocamento, a gente fazia movimentos e a gente já combinava 4 movimentos assim, mais 4 movimentos assado. E a gente ficava replicando isso várias vezes, porque aí a mente do praticante já vai dominando isso. Ah, eu tenho que combinar coisas, porque a aula é toda feita de combinações, né? Então a gente já fazia esse aquecimento também mental sobre combinações. Aí vinha a parte principal, olha, essa é uma foto da Runner, muito tempo atrás, estamos aí fazendo uma aula de ginástica aeróbica. Na verdade, esse é um pedaço de uma aula de circuito e essa é a fase aeróbica, tá? Então eu tô com o meu grupo da aeróbica e tem outros grupos pela academia espalhados fazendo outras modalidades. Mas a parte aeróbica, a parte principal da aula, ela era obviamente mais intensa do que o aquecimento era para preparar para isso. E a gente ia construir com os passos básicos da ginástica, combinações de movimentos, e esses movimentos iam ser feitos com deslocamento, com a utilização de braços, porque a gente queria desenvolver a coordenação. Então a gente ensinava primeiro o movimento cru, simples, seco, sem deslocamento, e depois a gente ia agregando todos os fatores que iam finalizar lá no topo da cadeia da combinação. E os passos eram todos os passos básicos da ginástica e todos eles vêm da marcha. Então, marcha, corrida, trote, saltito com as pernas unidas, afastamento lateral, chute, elevação de joelho, step touch, grapevine, e assim vai, né? E aí a gente ia construindo essa aula com esses únicos movimentos e distribuindo isso dentro de uma métrica lógica, né, de movimentos. Quantos movimentos eu devo fazer com cada parte do meu corpo para que fique lógico na cabeça do aluno. Então, tem que praticar mesmo bastante para você entender qual é essa combinação. Aí, depois de lá 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, depende do tempo da sua aula, a volta calma. E a volta calma, o que se fazia? Se escolhia uma música mais tranquila, uma música mais lenta, e a gente fazia movimentos de dança bem suaves com esta música, porque não podia ser um movimento de dança intenso, porque a parte intensa já tinha acabado. Então a gente usava uma música, uma única música, sei lá, da Madonna, da Cyndi Lauper, sei lá, uma música. E esta música a gente fazia movimentos bem tranquilos, como se fosse uma dancinha assim, tipo, estou numa festa e não quero suar, exatamente para fazer a frequência cardíaca voltar a um estado de maior conforto e sair daquela zona alvo de treinamento em que nós estávamos. Gostaria aqui de ressaltar que nós usávamos tabela de Borg na sala de ginástica aeróbica com as frequências cardíacas ali distribuídas, percentuais de VO2, e era obrigatório medir a frequência cardíaca assim que acabasse a parte principal da aula. Aí a gente colocava os alunos para andar durante 1 a 2 minutos em volta da sala. Aí eles mediam de novo e faziam o desconto para saber quanto eles tinham baixado da primeira medida para a segunda medida. E então nós íamos para a volta calma efetivamente. Então você vê que, desculpa, era um treino de qualidade, era uma ginástica poderosa que usava parâmetros sérios, tanto da pedagogia do movimento quanto do treinamento desportivo. Então isso também fez com que a aula fosse um boom. Lógico, uma coisa efetiva, eficaz, divertida e fácil, só podia explodir mesmo, né? Algumas aulas que eram de 1 hora de duração
dava tempo de reservar ali uns 10 minutinhos no final para fazer algum grupamento muscular. Ou um glúteo, ou um abdominal, enfim, né? Essa foto aí é da Runner, a primeira unidade na cidade de São Paulo, na Rua Arthur Ramos. Esse aí que está no palco é o Mauro Ghiseline, e esse aí é o final de uma aula que se fazia uma parte localizada, eu já tinha acabado a parte aeróbica. Note o número de homens na aula. Como você pode ver, muitos homens frequentando uma aula de aeróbica nessa época, porque era realmente muito acessível. Como que eu sei que a parte aeróbica acabou? É só você olhar a roupa do Mauro toda encharcada, mas é que eu lembro dessa aula porque eu também estava aí, tá bom? Então, isso aí, a gente podia ou não fazer essa parte localizada para 1 ou 2 grupos musculares, e depois tinha um alongamento final. A gente deitava ali no chão, alongava a panturrilha, alongava o posterior de coxa. A gente também determinava quais grupos musculares que iam ser alongados, né? Principalmente os mais usados na aula, claro. E assim a gente cumpria uma aula de aeróbica. Mas não necessariamente precisava ter essa parte localizada, tá? Em geral, a aula de aeróbica era aquecimento, parte principal, volta calma e relaxamento. Sabe, o que a gente estava fazendo ali então, nessa parte principal? A gente estava fazendo Cooper Indoor. Porque se todos os movimentos partiram da história da corrida, se você assistiu a live de ontem, você escutou isso que eu falei lá. A corrida era um movimento que era um movimento social, as pessoas corriam na rua, faziam Cooper na rua naquela época. E quando a gente se viu dentro de uma sala de ginástica fazendo Cooper no ritmo da música, a gente se viu fazendo Cooper indoor. E super gostoso, porque tinha música. E aí, para não ficar só no movimento da corrida, é que foram surgindo os outros movimentos com o membro inferior, para que a gente continuasse usando os mesmos músculos que eram usados na corrida. Então, a ginástica aeróbica, ela nasce de um movimento do Kenneth Cooper, né? Essa sou eu aí com ele, e ele é uma referência para você, tá? Uma referência importantíssima sobre prescrição de treinamento cardiorrespiratório, tá? Então, leia tudo sobre todas as pesquisas feitas sobre no Instituto do Cooper, tá? Bem, aí eu resolvi aqui ilustrar para você conhecer um pouquinho daquela época, né? Na live de ontem eu falei que nós estávamos numa época social e política muito difícil, né? E os nossos sonhos de consumo eram todos importados e a gente não tinha muito como importar as coisas. Então não existia um tênis Reebok no Brasil, muito menos um Nike, muito menos um ASICS, não tem nada disso no Brasil. A gente nem sabia direito quais eram as marcas, enfim. A gente tinha um tênis Rainha, que foi um tênis que evoluiu muito no Brasil a ponto de ser um tênis usado para as modalidades da ginástica depois. Mas a gente sonhava em ter um Avia, sonhava em ter um Reebok. Esse aí é um clássico de cano alto branco, né? Então a ginástica aeróbica usava muito tênis branco. Também porque eram os tênis que eram fabricados na época, né? Você vê que ele lembra um pouco, o Reebok de baixo, ele lembra um tênis de basquete, né? É uma adaptação disso, né? Tudo daquela época lá. E eu me lembro que eu guardei bastante dinheiro, fui dando aula, eu guardei, e eu acho que era, não vou lembrar se era $50, $80, e aí eu tinha um amigo que ia para os Estados Unidos, e aí eu pedi para ele trazer para mim um tênis, e ele trouxe o meu primeiro tênis Reebok. Foi bem parecido com esse aí de baixo, mas demorou muito, tanto para eu comprar quanto para ele chegar, porque tinha toda uma dificuldade, né? Mas a gente tinha esses sonhos e as marcas foram invadindo a nossa mente, né? Ai, olha isso, olha aquilo, a gente queria muito. E esse daqui, hoje você não vai usar mais isso, mas eu usei muito. Muita gente usou muito isso, que são as fitas cassete, né? E aí tinha marcas poderosas de cromo, as de 90 minutos, as de 60, né? Lado A, lado B. E esse negócio enrolava e a gente tinha que tirar e aí a música ficava toda comida.
Nossa, né? Foi difícil, mas era o que tinha. Então, fita cassete era o máximo, sabe? E normalmente era assim, o lado A da fita era o aquecimento e a parte principal da aeróbica. E o lado B eram músicas mais lentas para se você precisar usar para fazer uma ginástica localizada, e depois tinha umas músicas de alongamento no final. Então, lado A, lado B, era assim que a gente fazia as fitas cassete. E imagina, numa época em que tudo era muito novo, onde que a gente ia arrumar as músicas de aeróbica? Porque elas eram contínuas, sem intervalo, numa velocidade maior do que as músicas que a gente escutava, e não tinha isso em nenhum lugar, né? Então aqui eu não posso passar por essa época sem citar ele, o Gabo. O Gabo foi o DJ dos professores de fitness de todo o Brasil, né? O Gabo ainda é DJ hoje, mas não faz mais isso. E o Gabo sempre trabalhou com sua grande cartela de discos de vinil. Acho que a grande maioria dos profissionais foi na casa do Gabo, e ele fazia uma gravação com as músicas que nós íamos lá escolher músicas com ele. Ele fazia uma reunião, um briefing, pra gente fazer uma lista de músicas pro lado A, pro lado B. Aí ele selecionava, escrevia toda a sequência, ele gravava nessa máquina que tá aí do seu lado, que é um rolo. Ele mixava aí nesse rolo, e aí ele passava para o cassete. Então, cada cassete desse não é que era um cassete. Nós estamos falando de uma pedra preciosa que a gente guardava com todo carinho. Aí a gente fazia 5 cópias desse para guardar o original e usar a cópia, porque a gente sabia que ia enrolar naqueles equipamentos que a gente tinha na academia. Mas era assim que a coisa era feita. Então, se você é nascido depois dos anos 80, nascido nos anos 90, nascido nos anos 2000, levante a mão para o céu com o sistema MP3. Levante as mãos para o céu que você pode fazer download, né? Mas saiba que isso aqui que eu tô te contando aconteceu. E essa dificuldade que nós vivemos nos deu uma coisa muito boa, e que acho bom que você tenha hoje, mesmo você que usa os seus MP3. Um carinho especial no momento em que você for escolher os sons da sua aula, escolher os tipos de música, as velocidades corretas, se é mixado, se não é mixado. E isso, hoje, que é mais fácil ainda, é uma obrigação de qualquer profissional do fitness fazer. A aeróbica invadiu, tá? Invadiu. Como ela era muito acessível, ela invadiu. Ela foi para o mundo todo. Ela foi para vídeos da Jane Fonda, ela ia para televisão, ela foi para as revistas de moda. Aí tinha uns canais a cabo que ninguém aqui no Brasil quase tinha, a gente só conseguia assistir se a gente fosse para os Estados Unidos. E tinha exercício matinal na praia, com fulano de tal e tal, e as pessoas podiam praticar em casa, o workout do dia. E os americanos já começaram a montar as empresas que faziam os cassetes profissionais para o fitness. Então, quando a gente começou a viajar para esses eventos internacionais, era uma maravilha, porque a gente ia nos estandes dessas pessoas que faziam essas fitas, esses cassetes, e a gente já comprava um cassete extremamente profissional, né? Maravilhoso, voltava com a bagagem. Então é uma coisa muito louca. A gente ia para os Estados Unidos e ninguém voltava com nenhum eletrônico. A gente voltava com tênis e fita cassete na mala. Era isso que a gente fazia. Mas invadiu, tá? Invadiu e começou a aparecer na mídia de uma forma que não tem tamanho. Então foi pro jornal, os jornais todos faziam entrevistas com as pessoas, iam nas academias, iam entrevistar os profissionais, era assunto para tudo.
saía nas melhores revistas, só se falava de exercício, né? Ainda não tinha um apelo, mas era o começo de tudo. Então, realmente foi, como era muito popular, né? Foi invadindo. Aí aqui eu tenho que falar que esse jornal Informa, que é o primeiro que você vê do lado esquerdo, foi o primeiro jornal informativo de fitness escrito pela querida Vânia Ballo, que se foi no ano passado. Com muita tristeza no coração eu falo isso para você. Todos esses profissionais vão lembrar de Vânia Ballo. A Vânia Ballo foi uma mulher, hoje ela é um anjo, mas ela foi uma mulher que representou o fitness sem ser do fitness, sabe? Ela acreditava tanto nisso. Então a Vânia Ballo, ela teve uma confecção de roupas. A Vânia Ballo confeccionava a roupa de todos os atletas da ginástica aeróbica, dentre outras coisas. A Vânia Ballo estava envolvida em todos os eventos de fitness do Brasil e ela resolveu escrever um jornal que se chamava Sempre Informa. Esse aí é o número 33 do ano 3, ela escreveu muitos deles e ela fazia uma compilação de tudo que acontecia no fitness no Brasil, sem nenhuma restrição de nada nem de ninguém. E ela fazia uma coisa muito legal, porque ela colocava na capa do jornal dela, nunca nenhum artista, ela colocava nós, os professores, porque para ela os professores eram as pessoas que faziam esse mercado girar. Então ali nessa capa, eles vêm aí, tem a Cida Conte, a Patrícia Lobato, a Laís Araújo, o Fábio Saba, a Tatiana Sanches e eu ali embaixo. Meu Deus, que coisa, né? Não foi. Depois outras revistas foram saindo, revistas dos próprios eventos, como o ENAF ali no meio, colocando os professores em evidência, né? Quem é que é o cara que deve ser evidenciado? É o professor, né? É o professor que faz, que se qualifica, que vai atrás, que estuda, que vai lá se ralar para fazer uma fita cassete, como a gente fazia. Esse é o cara que tem que aparecer, né? E aqui tem um encarte especial da revista Boa Forma aqui na sua direita, um encarte especial que saiu dentro da revista Boa Forma, já falava sobre ginástica, né? Mas esse encarte foi especial sobre campeonatos de ginástica aeróbica e eles fizeram muito isso, mas eu vou fazer uma outra história, um outro momento para falar dos campeonatos de aeróbica. O que eu quero dizer para você aqui com essa imagem é que os professores eram as estrelas do momento, porque sem um professor bom lá na frente não acontece nada. Não tem processo ensino-aprendizagem, não tem aluno se beneficiando, não tem mercado evoluindo. Então precisa sempre das pessoas. A tecnologia, ela é incrível, ela é maravilhosa. Olha nós aqui, né? Eu gravei essa aula, você está aí do outro lado escutando. Isso aqui não tem preço. Mas o mundo não é das máquinas. O mundo é das pessoas. E esse é o outro motivo pelo qual a aula de ginástica aeróbica foi um boom. Porque lá naquela sala não tinha nada, só tinha um professor e muitos alunos. Era gente com gente fazendo acontecer. Não tinha sequer um equipamento. Então, não tem como competir com isso. O Mauro trabalhava com macroginástica, já falei para você na aula anterior. Olha ele aí, em cima de um palco, há muitos anos atrás, fazendo um trabalho com as crianças e lá embaixo os pais fazendo trabalho com os alunos. Isso é uma aula de ginástica coletiva, tá? Para que você saiba. A ginástica aeróbica veio daí, foi parar nas praias pela primeira vez, sim, nos anos 80. Hoje tem bastante aula de ginástica na praia, mas precisa ser um pouco mais popular, menos equipamento e mais gente, mais coração, mais didática de ensino. Didática de ensino. Não é dança aí embaixo, vai me seguindo e erra tudo que tá tudo bem. É realmente ser uma aula efetiva, para a gente conquistar os alunos com o que realmente funciona. As aulas, a aeróbica, ela foi parar na televisão, sabe por quê? Porque a gente fazia apresentações com esta simplicidade, não é apresentação de competição, apresentação de movimentos que se faz numa aula de ginástica aeróbica no intervalo dos jogos de basquete do Campeonato Mundial de Basquete. Então, a gente fazia isso e isso foi para televisão.
Olha que tamanho que chegou. Chegou lá no Domingão do Faustão, que não tinha as garotas do Faustão lá atrás. Essas pessoas que estão ali atrás são alunos de uma academia e tem um professor que está aí na frente puxando os movimentos de aeróbica. Você buscar na internet, você vai ver os primeiros programas do Faustão. Os alunos às vezes iam com a academia estampada no peito numa camiseta. Ele levava cada domingo uma academia com 30, 40, 50 alunos, as músicas iam tocando, um professor na frente ficava puxando a movimentação e os alunos faziam atrás. A gente chegou aí nesse nível. A gente chegou aí nesse nível porque a aeróbica, com todas essas características, é uma aula para todos, é uma aula inclusiva. Inclusão é o nome da palavra que você tem que ter quando você estiver montando a sua aula. Amanhã tem mais capítulo da ginástica aeróbica para você, tá? Beijo!